O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa dos santos inocentes. Estas crianças que foram martirizadas, que foram sacrificadas por Herodes, porque queria proteger o seu reino. O contexto é o seguinte: Herodes ouviu dizer, e os magos lhe confirmam isso, em que também eles receberam um anúncio pela estrela, um sinal pela estrela, de que um outro rei, um grande rei, havia nascido. E Herodes, rei, com medo de perder o seu reino, desejou a morte daquele rei enviado por Deus. Meus irmãos, Herodes então, querendo matar Jesus, ele mata todos aqueles que se assemelham a Jesus, isto é, crianças com 2 anos para baixo. Não é esta a mesma atitude do diabo? Isto é, o diabo, ele odeia Jesus, e como não pode atingir Jesus, que agora está na glória, como ele não pode atingir Jesus, ele então atinge aqueles que lhe são semelhantes, aqueles que lhe estão próximos. Como ele não pode atingir a cabeça, ele então persegue os membros do seu corpo, que é a igreja. Então esta mesma atitude de Herodes e o diabo, e que nós veremos, meus irmãos, que de alguma maneira esta atitude também, infelizmente, não poucas vezes se aplica também a nós. Isto é, nós também agimos como Herodes, isto é, quando sentimos que o nosso trono está em perigo, quando achamos que a nossa autonomia e liberdade estão em perigo, nós também matamos Deus, nós também olhamos para Deus como nosso inimigo. Pois bem, então, vamos mergulhar um pouquinho nessa atitude de Herodes, para que nós possamos ver que existe uma atitude semelhante em nós e possamos combatê-la. Não apenas perceber que infelizmente existe algo semelhante em nós, mas que nós tenhamos
Conhecendo o mal, supliquemos a Deus a graça para combater esse mal. Pois bem, Herodes isso faz porque não quer perder o seu trono. A igreja, no hino, no dia da Epifania, que toca também esta realidade, tem um pequeno versículo que é muito bonito e é até fácil de se guardar, que diz assim: por que Herodes temes chegar o rei que é Deus? Não rouba os reis da terra, quem reinos dá nos céus. Repito, por que Herodes temes? Isto é, é assim colocado por causa da métrica e da rima, né? Mas por que temes, Herodes? A chegada do rei que é Deus não rouba os reis da terra, aquele que dá reinos no céu. Isto é, não tenha medo de perder algo pelo rei do céu, porque quem por ele perde, ganha tudo. Quem sacrifica algo para o rei dos céus, na verdade, ganha muito mais. Não foi isso que ele próprio disse? Quem deixar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, bens, quem perder algo por ele, ganhará muito mais, porque o céu paga bem. Lembra? Já repeti essa frase várias vezes. Isto é, Deus não se deixa vencer em generosidade. Se nós formos generosos com Deus, Deus será infinitamente mais, porque neste sentido, Deus não se deixa vencer. Deus quer sempre ganhar. Aqui, a caridade faz com que ele não aceite derrota. É quase que, entendamos, aos olhos superficiais, parece uma falta de humildade de Deus, né? Ele não quer perder. Não, no amor não, ele é amor. Então ele sempre amará mais. Ele nos dará o amor para que nós o amemos, e quando nós o amarmos, ele nos recompensará ainda mais. E aí nós o amaremos mais, já que mais amor dele recebemos. E quando o amarmos mais, mais ainda ele nos amará, já que ele não se deixará vencer em medida de amor. E aí esse círculo virtuoso, este círculo amoroso crescerá cada vez mais. Nós, de Deus recebendo amor e o amando de volta, e ele nos retribuindo com mais amor ainda. Pois bem, nós voltemos aqui para Herodes. Herodes então, com medo de perder o seu pequeno trono, ele está disposto a matar Deus para não perder o seu poder aqui na terra. Meus irmãos, esta atitude de Herodes, ela infelizmente ela está no coração de todo homem pecador. Desde lá, os nossos primeiros pais. Qual foi a atitude de Adão depois que ele pecou? Quando Deus entrou no jardim, Adão já começou a olhar Deus como um inimigo, um adversário. Isto é, o pecado faz com que nós olhemos para Deus como aquele que vai tirar algo de nós, como aquele que vai tolher a nossa liberdade, como aquele que vai de alguma maneira frustrar a nossa vida. E aí nós olhamos Deus como um adversário, como Herodes olhou, como o diabo, quando soube da vontade de Deus, olhou. Isto é, quando o nosso coração está tomado pelo pecado, nós sempre iremos olhar a Deus como nosso adversário. A vontade dele não é boa, a vontade dele é frustrante,
a vontade dele me entristece, a vontade dele torna a minha vida menos agradável, a vontade dele me faz menos feliz. É esta a atitude do coração pecador, e que infelizmente, como nós somos marcados pelo pecado original, esta atitude semelhante a esta, está presente também no nosso coração. Isto é, nós tendemos a, quantas vezes, misericórdia, pessoas já disseram, bem que isso não poderia ser pecado, né? Bem que Deus poderia querer diferente, né? Bem que Deus poderia agir de um modo diferente daquele que Ele tem agido. Ora, quando isso você diz, você está de alguma maneira vendo na vontade atual de Deus para a sua vida como algo mau. Você está vendo, quando isso você diz, você está vendo nos mandamentos de Deus, pelo menos algo não tão perfeito assim, bem que poderia ser diferente. E aí, se você perseverar na busca da graça, você vai, mesmo com lágrimas, submetendo a sua vontade à de Deus, fazendo morrer o homem velho, a mulher velha que existe em você, fazendo morrer o homem velho, a mulher velha que existe em você, para que a vontade de Deus prevaleça. Mas, se você não for piedoso, se você não estiver buscando a graça, você vai matar Deus no seu coração. Você vai agir como Herodes, que quando percebeu que iria perder algo, que poderia perder algo, ele deseja mesmo até a morte de Jesus. E você deseja a morte de Deus, fazendo calar no seu coração, fazendo com que Deus não tenha mais voz nem vez. Isto é, Deus quer algo que eu não quero, Deus quer tirar algo que eu quero, a vontade de Deus é diferente da minha, então eu mato Deus. Eu sei que você não vai dizer com essas palavras, eu mato Deus, mas a sua atitude será essa, quando você conscientemente coloca a sua vontade acima de Deus, coloca-se a si mesmo acima de Deus, e não está disposto a, por causa de Deus, perder algo, sabendo que quem por Deus perde algo, na verdade ganha tudo. Meus irmãos, esta realidade de fé tem sido esquecida no coração dos homens e mulheres de igreja nos tempos atuais. Isto sempre foi uma frequente, infelizmente. Isso sempre esteve presente, mas de uns tempos para cá, isso se tornou mais evidente, mais até aceitável, mais presente nos bancos da igreja, às vezes até mesmo em cadeiras mais dignas do que os bancos da igreja. Isto é, esta atitude de estar disposto a matar Deus, a calar Deus, a expulsar a vontade de Deus da minha vida, para que a minha vontade, para que o meu querer estejam em primeiro lugar. Ora, vamos agora fazer uma aplicação bem prática. Herodes viu que iria perder algo por causa do rei que era Deus, e Herodes manda matar o rei que era Deus. Nós, quando vemos que a vontade de Deus não se adequa à nossa, nós também
Matamos Deus no nosso coração para que Ele não nos inquiete com a sua vontade. Não é esta a atitude, por exemplo, daquele católico que diz querer ser católico, mas calando Deus, a sua vontade e os seus mandamentos. Então, ele rouba, ele trai a sua esposa ou trai o seu marido, ele faz coisas que atentam diretamente contra os mandamentos de Deus, não está disposto a renunciar nada por causa de Deus. O que é que ele está fazendo senão matando Deus no seu coração? Isto é, ele não quer perder nada. Se Herodes tivesse compreendido que se ele estivesse disposto a sacrificar algo, muito mais ele ganharia, ele não precisaria querer matar Deus, matando aquelas crianças, mas ele não queria perder algo. Se o coração pecador se convertesse e estivesse consciente de que quando nós renunciamos a algo que nos é caro, mas contrário à vontade de Deus, nós ganhamos muito mais, nós não precisaríamos matar Deus no nosso coração. Era só renunciar, se converter, se arrepender e confessar. Era só voltar-se para Deus. A primeira leitura de hoje diz de uma maneira tão bonita: meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor. Isto é, você percebeu que existe essa inimizade no seu coração? Você percebe que existe esta atitude de revolta contra Deus no seu coração? Você percebe que o pecado está presente no seu coração? Se volte para Deus, peça perdão. Nós temos um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Mas desde que nós nos reconheçamos pecadores e necessitados do perdão de Cristo, desde que nós queiramos nos converter, se nós quisermos nos converter, Deus nos perdoará. Ele é o nosso defensor, Ele é o justo, Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. Mas nós queremos reconhecer que são pecados, nós queremos pedir o perdão de Deus e suplicar que Ele nos reconcilie com Ele novamente, ou nós queremos colocar goela abaixo de Deus a nossa vontade, isto é, obrigando a aceitar a nossa vontade. E qual é a nossa vontade? Não renunciar nada. Eu não quero perder nada, eu não quero abandonar coisa alguma. Foi esta atitude de Herodes, que viu que de alguma maneira, se aquele rei, se ele aceitasse aquele rei, ele de alguma maneira, entre aspas, perderia algo do seu reinado, mas ele ganharia infinitamente mais. Ele seria o rei de Israel, que acolheu o rei Deus, o rei Messias. Mas como ele não queria perder nada, ele esteve disposto a matá-lo, e para matá-lo, matar todas as crianças de 2 anos abaixo. Quando o católico então não quer renunciar nada, ele mata Deus no seu coração e vai matando todos os dons que Deus misericordiosamente semeou no seu coração. Então é aquele católico que quer continuar tendo uma vida mundana, se dizendo católico. É aquele católico que pensa que é católico, mas que vive a sua vida contrária ao Evangelho, traindo a sua esposa, traindo o seu marido, que vive como homossexual, que vive sendo desonesto e maltratando as pessoas e não querendo mudar de vida, pensa que pode permanecer na paz, pensa que pode permanecer no seu trono, na sua vontade, e mesmo assim assegurar a salvação eterna. Herodes pensou que permaneceria no trono se matasse aquele rei
que lhe parecia adversário, quando na verdade, quando isso ele fez, ele perdeu não apenas o seu trono, mas inclusive a sua alma. Peçamos, meus irmãos, peçamos hoje, neste dia em que a igreja celebra os santos inocentes, que eles intercedam por nós, para que nós não tenhamos medo de perder nada. Quem perde algo por causa de Deus, ganha tudo. Os santos inocentes perderam a vida e eles ganharam muito mais. Se Herodes estivesse disposto a perder algo, ele seria lembrado como um rei justo, mas é lembrado como um rei maldito que matou tantas crianças. Pensamos então hoje nesta celebração e durante todo este dia e quem sabe durante toda esta oitava de Natal, a graça de renunciar a algo. Só assim os nossos braços estarão livres para segurar o menino. Quem está cheio de pacotes nos braços, segurando muitas coisas nas mãos, não pode segurar o menino, mas é só tendo se despojado de tudo aquilo que ocupa espaço na nossa vida, nós podemos com alegria segurar aquele menino e ver que se temos Deus, temos tudo. E quem renunciou coisas para tê-lo nos seus braços, ganhou infinitamente mais. Que esta luz, que esta sabedoria ilumine os nossos olhos e guie as atitudes do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.